Salve rapaziada, só para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Eli Edson, eu faço licenciatura em História, graduando pelo IFSU de Minas Campos Inconfidentes. Esse canal, como está explicado no outro vídeo anterior, está sendo gravado em seguida, ele vai passar por algumas mudanças e agora a gente vai ter alguns vídeos aí sobre história, sobre algumas obras, enfim. E esse vídeo faz parte de um trabalho também, na matéria de História Moderna que a gente tem no curso de graduação. E provavelmente os dois vídeos vão ser publicados no mesmo dia que a gente tem que receber a nota ainda. Mas enfim, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a obra do Robert Darnton, que é o Grande Massacre de Gatos e outros eventos culturais da história francesa do século XVIII. Para começar, fazer uma breve apresentação do autor, né? Para quem não conhece, inclusive eu também não conhecia. O Darnton, ele é um historiador estadunidense, né? Norte-americano, nascido em 1939 em Nova York. Diplomou-se na Phillips Academy em Andover, Massachusetts, e em 1957 em Harvard. Em 1960 ele teve seu mestrado e doutorado de História na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Especialista em História da França do século XVIII, e seus estudos estão voltados para o Iluminismo e a Revolução Francesa. Ele lecionou em Princeton também, de 68 até 2007, quando se tornou professor na Universidade de Karl Howard Pforzheimer, não sei se essa pronúncia está correta, mas enfim. E também assumiu a direção da biblioteca da Universidade de Harvard. Ele também abraçou a missão de digitalizar e tornar acessível gratuitamente pela internet o conjunto da produção intelectual da Universidade Norte-Americana. Isso achei um feito interessante da carreira do Darnton. Eu não achei dados sobre se ele é falecido ou se ele é vivo ainda, me desculpe. Mas de 39, então se ele é vivo, ele já tem uma boa caminhada aí. Enfim, ele em Princeton ele ministrou uma matéria de história aliás, ele lecionou de 68 a 2007, como eu havia dito, e esse curso de história ele iniciou em 72, e onde ele coordenou por mais de 6 anos, etc. Basicamente uma introdução à história das mentalidades, né? Curso esse no qual ele se baseou, aliás, no qual ele baseou esse livro, que é lançado em 1984, e teve seu lançamento no Brasil em 1986 pela editora Graal. E, enfim, nas próprias palavras, né, do autor, na apresentação, ele diz, né, abre aspas para o Darnton: esse livro nasceu de um curso de história que venho dando na Universidade de Princeton desde 72. Inicialmente o curso era apenas uma introdução à história das mentalidades, mas acabou por se transformar num seminário de história e antropologia, graças a influências de Clifford Geertz, que há 6 anos ministram comigo, e ao fazê-lo me vem ensinando a maior parte do que sei sobre antropologia. Quero manifestar a ele e aos nossos alunos a minha gratidão. Enfim, ele faz agradecimento também a toda a galera que faz parte ali do corpo docente com ele nesse curso. E na apresentação ele traz também sobre o que ele vai tratar no texto, que é tentar entender aquele contexto francês do século XVIII a partir das mentalidades, né, que é um campo recente na historiografia, da década de 60 para cá, advinda também da mudança que a gente teve ali em 1930, com a Escola dos Análises, né? Eu não sei a pronúncia em francesa, mas a Escola dos Análises. Porque antigamente a história ela era feita de uma maneira diferente, né? Antes dessa revolução historiográfica de 1930, 29 e 30, que tem os seus grandes nomes, né, oficiais, o Marc Bloch, o Lucien Lefebvre e depois até o Fernand Braudel. Essa revolução ela ficou marcada principalmente pela ampliação dos objetos de estudos, de documentação. O que isso quer dizer? Antes desse período, a história era feita a partir dos documentos oficiais, né, e das grandes instituições oficiais, ou seja, dos governos, estados, igreja, etc. Então você sempre teve ali uma história dos grandes, se assim a gente pode dizer. Então, por exemplo, numa guerra, onde você tem ali, né, o contexto da guerra, geralmente você tem um vencedor e um perdedor. O vencedor vai relatar sobre essa guerra e da maneira dele, e o perdedor também vai de forma oficial,
Mas enfim, a partir de documentos oficiais se estudava esse conflito. E a partir dessa revolução historiográfica de 1930, os objetos de estudos eles ampliam, ou seja, você pode ver a perspectiva dessa guerra a partir de um relato de um soldado que esteve presente na guerra, enfim, de outras pessoas que fizeram parte, mas que não faziam parte dessa oficialidade do Estado, do reino, etc. e tal. Então, essa foi uma das mais importantes revoluções historiográficas do século XX, se não há mais. E aí, depois disso também, por conta dessa ampliação dos objetos de estudo, a gente tem ali mais ou menos 1960 para frente, a que é chamada hoje de História das Mentalidades, né? Que tem outro nome também, de História Cultural, e ela surge ali nesse período, e ela vai estudar realmente os grupos sociais de baixo, se a gente pode dizer assim, as camadas sociais pobres, mulheres que sempre foram deixadas de lado na historiografia, negros, indígenas, e, enfim, particularmente eu considero essa parte da historiografia muito importante. Tem historiadores que nem tanto, mas enfim. A partir disso, voltando para o Darton, é que ele vai fazer essa análise da França do século XVIII, né? E outro ponto que a gente tem que salientar também, quando você trabalha com mentalidades, é um conceito que o Fernando Braudel trouxe pra gente, que é a curta, a média e a longa duração. O que isso quer dizer? A curta duração são fatos, digamos, repentinos, etc. Por exemplo, a subida do dólar, que ela acontece essa semana o dólar tá tal, semana que vem ele vai estar outro valor, por várias questões que regem essa movimentação, mas são fatos, como a gente pode dizer, mais imediatos. Essa será a curta duração. A média duração, ela é um pouco mais que a curta duração, logicamente, e bem menos do que a longa. Por exemplo, o sistema político neoliberal, que ele vem de 1990, tá aí até hoje. Enfim, não vou entrar no mérito do que eu acho sobre isso, porque não é o tema, mas ele seria uma média duração. E a longa duração, ela se trata de estruturas, né? Estruturas maiores, objetivas ou subjetivas, enfim, que elas possuem exatamente durações muito maiores do que esses fatos de curta e de média duração. Por exemplo, as mentalidades dos povos, costumes e tradições, etc. Inclusive tem uma palavra muito bonita que o nosso professor usa, que são costumes e tradições consuetudinárias, né? Que são, como pode dizer, milenares. E que esses povos não conseguem deixar esses costumes no prazo de 1, 2 ou 3 séculos. Eles se mantêm, e são séculos mesmo, 200, 300 anos. Por isso, longa duração. E esses conceitos do Braudel é importante para a gente entender esse livro também. E aí, o objetivo do Darton é justamente a tentativa de compreensão dos camponeses franceses do século XV ao XVIII, através de contos de fadas desses períodos, que é um tema muito interessante, eu gostei muito de ler. Esse capítulo, aliás, esse vídeo é sobre somente a apresentação do capítulo 1, eventualmente eu posso fazer sobre o restante do livro. Mas enfim, esse capítulo, ele sozinho, ele contém ali suas 90 e tantas páginas, então, aliás, 100 páginas contando com a comparação final que ele faz, então já dá uma bagagem aí para um conteúdo para a gente conversar. Então o Darton ele vai fazer justamente isso, tentar compreender a mente dos camponeses nesse período, nesse recorte de tempo, através dos contos. E aí de primeira impressão a gente pode achar estranho, né, através de contos, mas durante o livro ele faz algumas asserções e, enfim, suas análises que são muito interessantes para esse campo de pesquisa que é a história das mentalidades, né? E aí tem uma passagem do Darton também que eu grifei para trazer aqui, que ele diz, né, durante essa apresentação do tema ali, ele fala, abre aspas, os outros povos são diferentes, não pensam da maneira que pensamos. E se queremos entender sua maneira de pensar, precisamos começar com a ideia de captar a diferença. Traduzindo em termos do ofício do historiador, isso talvez soe simplesmente como aquela familiar recomendação contra o anacronismo. Mas vale a suposição de que os europeus... Mas vale a pena repetir a afirmativa, porque nada é mais fácil do que deslizar para a confortável suposição
de que os europeus pensavam e sentiam há 2 séculos, exatamente como fazemos agora, acrescentando-se as perucas e sapatos de madeira. Precisamos de ser constantemente alertados contra uma falsa impressão de familiaridade com o passado, de recebermos doses de choque cultural. Então, o Darton ele já inicia fazendo esse aviso prévio, né, que a gente que está ali no curso de história, enfim, qualquer área da historiografia, a gente tem muito contato com esse termo, né, anacronismo. E ele traz esse aviso antes já de dissertar a sua ideia, de elaborar o seu texto, para a gente justamente não fazer isso, né? Que é, por exemplo, inclusive ele sendo estadunidense, já falando de França, mas compreendendo ali a França do século XX, o qual ele fez parte, fazendo esse aviso, ó, a gente não pode tentar entender os povos franceses do século XV ao XVIII com o olhar e os costumes que a gente tem hoje. Porque são muitas mudanças, muitos contextos se mudaram, muitos fatos, grandes fatos aconteceram nesse período, então, logicamente, houveram muitas mudanças. Algumas permanências também, com aquela longa duração do Braudel, mas muitas mudanças. Isso em todo lugar do mundo, praticamente. Então, depois de fazer esse aviso, né, o Darton ele vai prosseguir. Uma coisa que eu achei interessante é uma semelhança com o livro do Carl Ginsburg, do Queijo e os Vermes, né, que ele trata do Menoch. Para quem não conhece, eu recomendo muito a leitura. Não vou adentrar tanto para não dar spoiler também, mas enfim. O Menoch, o Ginsburg, ele vai analisar naquele livro ali, né, um processo de inquisição de um rapaz que é apelidado de Menoch, agora eu não lembro exatamente o nome dele, oficial, né, registrado, mas conhecido como Menoch. E a partir daqueles documentos ali, ele vai tentando entender como é que o Menoch pensava naquele período, né, 1400, se eu não me falha a memória, século XV, a partir desses processos inquisitórios. E é muito interessante essa análise que ele faz no livro. Porém, a diferença dessa análise do Ginsburg para a análise do Darton, que eu notei, é que a gente sabe, né, que o Ginsburg ele criou e batizou a chamada microhistória. Então ele pega um caso em específico do Menoch, tenta compreender a mentalidade daquele cidadão, daquele camponês daquele período, que teve contato com literatura erudita, teve contato com livros, né, que era uma coisa também rara, digamos assim, na época, pelo fato simplesmente da imprensa ter sido criada recentemente ali. Então, os povos camponeses que já estavam no campo trabalhando muito, etc, e tal, em sistemas feudais de economia, a maioria não tinha esse privilégio de acesso à literatura, etc. Então, o Ginsburg ele vai fazer essa análise do Menoch. Só tem essa semelhança, né, digamos assim, da análise da mentalidade dos povos passados. Mas o Darton é outra pegada, ele vai analisar digamos, o geral ali, um possível geral do povo francês a partir dos contos, né. E aí a gente vai passar para o capítulo 1, essa era só a apresentação. E a contextualização também da Revolução Historiográfica, dos análises, os objetos de estudo que a gente tem hoje em dia. Outro exemplo que eu esqueci de citar é a história oral, que é muito importante principalmente para povos africanos e outras tradições que mantêm sua cultura através da oralidade e não do documento escrito oficial, e entre outros diversas formas de documentação e pesquisa historiográfica. Enfim, no capítulo 1, né, o Darton ele traz um conto que todo mundo que está vendo esse vídeo conhece, mas que no início desse conto, onde ele foi buscar esse conto ali, nas fontes, ele era diferente, algumas diferenças, que é o que nós conhecemos hoje da Chapeuzinho Vermelho, né? Que na época não tinha o Chapeuzinho Vermelho. Eu vou ler o conto aqui pra gente prosseguir depois. Enfim, o Darton ele conta, né? Contos de fada dos homens comuns e camponeses da França. Contos da Chapeuzinho Vermelho e duas variações a depender da sua localização de quem conta. Tem isso também que a gente vai abordar mais pra frente. Abre aspas o conto. Certo dia, a mãe de uma menina mandou que ela levasse um pouco de pão e de leite para sua avó. Quando a menina ia caminhando para a floresta, um lobo aproximou-se e perguntou-lhe para onde dirigia. Respondeu ela, para a casa de vovó.
Para que caminho você vai? O dos alfinetes ou das agulhas? O das agulhas. Então o lobo seguiu pelo caminho dos alfinetes e chegou primeiro à casa. Matou a avó, despejou seu sangue numa garrafa e cortou sua carne em fatias, colocando tudo numa travessa. Depois vestiu sua roupa de dormir e ficou deitado na cama à espera. Pam, pam, entre, querida. Olá, vovó. Trouxe para a senhora um pouco de pão e de leite. Sirva-se também de alguma coisa, minha querida. A carne vinha na copa. A menina comeu o que lhe era oferecido. Enquanto fazia, um gatinho disse: Menina perdida, comer a carne e beber o sangue da sua avó. Então o lobo disse: Tira a roupa e deite-se comigo. Onde ponho meu avental? Jogue no fogo, você não vai precisar mais dele. Para cada peça de roupa, corpete, saia, anágua e meias, a menina fazia a mesma pergunta. E a cada vez o lobo respondia: Jogue no fogo, você não vai precisar mais dela. Quando a menina se deitou na cama, disse: Ah, vovó, como você é peluda. É para me manter mais aquecida, querida. Ah, vovó, que ombros largos você tem. É para carregar melhor a lenha, querida. Ah, vovó, como são compridas suas unhas. É para me coçar melhor, querida. Ah, vovó, que dentes grandes você tem. É para comer melhor você, querida. E ele a devorou. Esse seria uma das versões iniciais do conto da Chapeuzinho Vermelho, que não tem o Chapeuzinho Vermelho, foi introduzido posteriormente, e ele traz, né, esse aspecto de horror, digamos assim, chocante também, né? E esse um dos contos que o Darton pega para fazer as suas análises. Ele traz vários contos depois e deixa entre parênteses sistemas de classificações desses contos no livro. Mas enfim, trazendo só esse para a gente ter um exemplo concreto. Aí depois dele trazer esse conto, né, digamos, o seu formato original, ele faz a crítica a algumas análises psicanalíticas desse conto, que alguns psicanalistas tentaram enxergar nesse conto aquelas coisas, né, que psicanalistas tentam fazer. Enfim. Então, o Darton ele faz a crítica dessas análises porque elas enxergam símbolos e elementos que antes não existiam nos contos. Por exemplo, o chapéu vermelho, que alguns psicanalistas vão compreender como sendo a menstruação da menina. E no início da puberdade. E aí eles tentam fazer alguma relação dessa questão sexual do conto, que através de elementos que não existiam no conto antigamente, nesse período, né? Então ele tece essa crítica aos psicanalistas porque, digamos que no documento original não tem a base que eles utilizam, então meio que não vai valer, né? E, enfim, esse conto é um conto oral, logicamente. Precisamos destacar isso também, porque a gente pode ser que venha na cabeça contos, e, enfim, livros infantis de contos para criança, outra coisa também que a gente vai abordar mais para frente, mas e por conta disso eles são muito modificáveis. É um problema às vezes que alguns historiadores mais tradicionais eles têm com essa questão da diversidade de objetos de estudo na história, porém a oralidade é uma coisa. Porém, ela é modificável também, e aí os psicanalistas ignoram este fato dos contos orais. Então, eles não ligam para o elemento se ele existia ou não existia no contexto inicial do conto. E aí o Darton vai trazer para a gente Contos da Mamãe Ganso, que é uma coletânea de contos de fadas feita na França, que é contos com estruturas de pesadelo. E, enfim, como eu disse, e se eu não disse, esses contos eles têm muito uma pegada de horror, uma abordagem meio horrorizante nesse sentido, chocante, de fato, não me vem outra palavra para definir, mas nesse caminho. E aí abre aspas, né? Darton. E por aí vai, do estupro e da sodomia ao incesto e ao canibalismo. Longe de ocultar sua mensagem com símbolos, os contadores de história do século XVIII na França retratavam um mundo de brutalidade nua e crua. Fecha aspas. Então, os contos eles não tinham essa noção, essa intenção que a gente tem noção de que ele tem hoje, né? Era totalmente diferente. Isso que é interessante também no livro do Darton.
E outra coisa também que ele vai abordar, pessoal avisando também, esse vídeo a gente não vai aprofundar tanto, porque é um capítulo denso, é muita informação, então seria um breve resumo geral. Aí, prosseguindo, né? O Darton ele vai tratar também sobre a cultura popular versus a cultura de elite, né? Que ele fala cultura com C maiúsculo e cultura com C minúsculo. E uma asserção que ele vai fazer é que essa relação não dá para separar uma da outra, porque uma influencia a outra, né? E aí a gente pode entender isso também através do conceito de circularidade cultural, que é uma coisa que também é possível ver no livro do Ginsberg, através do Menoch. Que o Menoch era um camponês, teve contato com literatura, e enfim, para quem leu sabe ali o que ele desenvolveu mentalmente através desses contatos. Então esse contato da cultura, essa relação, né, da cultura dita de elite com a cultura dita popular, ela existe, ela é intrínseca, digamos assim, aos contextos sociais da história. Então não tem como separar a cultura de elite e cultura popular, porque uma influencia a outra. Ele traz alguns exemplos muito claros disso. Por exemplo, os contos de Perrault, né, que ele fala no livro, que era um cara da elite, mas com influência da cultura popular por fazer adaptações dos contos, para, enfim, para mostrar em eventos públicos, etc. Então o Perrault ele não corresponde necessariamente à classe que ele fazia parte. Ele fazia adaptações desses contos. E essa influência da cultura popular estava presente ali, e da erudita também. E outro fato interessante que o Darton traz pra gente, que ele cita no livro que as babás da elite, dos filhos da elite, né, eram da cultura popular, como a gente bem sabe, né? Historicamente isso é comum. Então os contos passavam da cultura popular para a cultura de elite, porque essas babás ali no seu trabalho de cuidar dos filhos da elite, ela tinha que dar seu jeito, então um dos jeitos era esses contos, né? Digamos os contos de ninar, os contos para deixar a criança não chorar, enfim, para alegar a criança. E inevitavelmente as crianças vão aprendendo, então essa relação é intrínseca e inevitável. Eu achei muito interessante esse ponto que o Darton traz, né, dessa circularidade cultural. E aí nesses contos, a gente tem um ponto também, que é outra coisa que a gente trabalha em história moderna, em vários âmbitos, que é transformações ou mudanças e permanências. Não vou adentrar nisso sobre história moderna aprofundado agora, mas a Idade Moderna e a Idade Média também, que é conhecida como Idade das Trevas, e a gente sabe que não foi estudando, ela teve mudanças, transformações, mas também teve permanências. E a gente pode entender isso também com os conceitos do Brodel de curta, média e longa duração. Ou seja, teve curtas e médias durações ali que se transformaram com os contextos sociais, enfim, o acontecer da história, né? E teve permanências de longa duração, que ainda pode ser que não foram superadas, ou demoraram muito para ser superadas, né, ou transformadas. E com esses contos também não é diferente, ou seja, ele diz, né, no livro que esses contos eles passam por mudanças somente superficiais, mas a estrutura dos contos permanece a mesma. Então ele traz, por exemplo, o conto da Chapeuzinho Vermelho, algumas mudanças ali, enfim, do caminho do lobo, de como termina a história. Em algumas histórias a Chapeuzinho morre, em algumas histórias o lobo morre, em algumas histórias a avó da Chapeuzinho fica viva. Então algumas coisas mudam, só que a estrutura do conto ela se mantém. E através dessas estruturas consegue-se compreender um pouco da mentalidade dos camponeses, desse período na França, porque, né, eles vão passando e se mantêm, mesmo com as poucas mudanças. E só que, porém, tem alguns obstáculos nesse processo, por ser um documento oral, né? Então, é impossível a gente entrevistar esses contadores, logicamente, né? Século XV, XVI, XVII, XVIII. É até bom que eles não estejam vivos hoje, um bom sinal. Mas, enfim, como é impossível entrevistar esses contadores de história, a gente não tem como saber os recursos da fala que eles utilizavam. Por exemplo, o seu tom de voz, a forma de falar, emitir sons com a mão, com a boca, usando o corpo, etc. Que vai dar também outra cara
pro conto e a forma que ele vai ser recebida pela outra pessoa. Então, esses contos eles passam por muitas mudanças também por conta disso. Logicamente, né, isso altera muito o conto e existem as suas variações também por causa disso. Então, até tem outra passagem do Darton aqui que eu queria trazer, que ele fala, né, abre aspas, em cada caso, o cantor, o contador, procede como se caminhasse por uma estrada bem conhecida. Pode desviar-se aqui para fazer uma pausa ou ali para fazer uma vista, mas permanece em terreno familiar, tão familiar, na verdade, que pode ser capaz de repetir os mesmos passos dados antes. Então ele está dizendo, né, que... E esses contadores também, tem outra coisa que ele traz no texto que é muito interessante, que é a linha de pensamento de quem é alfabetizado e quem não é. Isso quer dizer o quê? Histórias diferentes, mas que para os contadores são iguais, porque eles não têm noção de palavras, linhas e versos, e o texto não é rígido como o texto impresso. Ou seja, o narrador, né, o contador de história, ele cria a história ao narrar a história. Por isso que ela tem essas mudanças superficiais, mas as estruturas permanecem as mesmas. Porque geralmente também os camponeses eram analfabetos, que não é novidade para ninguém também na época, enfim, alfabetização, essas coiseiras, não se tinha um grande acesso. E esse é um ponto interessante também que o Darton traz, né? E ele traz um exemplo disso pra gente. Abre aspas. Frank Hamilton Cushing observou um exemplo marcante dessa tendência entre os Zuni. Zuni eu creio que seja uma tribo indígena, e continua o Darton. Há quase um século. Em 1886, ele serviu como intérprete de uma delegação Zuni no leste dos Estados Unidos. Durante uma rodada de história, certa noite, ele contou como sua contribuição, o conto O Galo e o Camundongo, que tirara de um livro de contos populares italianos. Cerca de um ano depois, ficou pasmado ao escutar um dos índios contar a mesma história, já entre os Zuni. Os temas italianos permaneciam suficientemente identificáveis para permitir uma classificação do conto no esquema Arne-Thompson, que é o esquema de classificação dos contos que eles utilizam. Mas todo o resto na história, sua estrutura, figuras de linguagem, alusões, estilo e atmosfera geral, se havia tornado intensamente Zuni. Em vez de italianizar as tradições nativas, a história fora zunificada. Então esse é um exemplo prático dessas mudanças superficiais e de como se mantém as estruturas, né, desses contos populares. Em seguida ele fala sobre a situação social e econômica dos camponeses franceses do antigo regime. Essa parte também eu achei muito interessante, que é muito identificável nos contos. Enfim, a situação que os camponeses passavam, né, de opressão, obrigações servis, fome, todas as dificuldades daquele período ali. E por essa razão, quase todos os contos tinham a ver com a fome, positiva ou negativamente. E ele traz alguns exemplos. Por exemplo, se uma fada concede 3 desejos a um camponês comum, ele vai desejar no máximo um prato de comida simples em vez de outros pedidos grandiosos. Então, quando a gente vê a presença da fome, das dificuldades, nesses contos também. Porque o que a gente imagina, né? O gênio da lâmpada, fada, etc. Te dá 3 desejos. Você imagina, o paraíso, vou ganhar muito dinheiro, vou ser rico, etc. Todas essas tendências materiais da nossa vida. Mas ele só queria um prato de comida por conta de uma vida muito difícil do camponês e do cidadão comum popular desse período. E também ele explica também, né, através da situação tensa na França da época, pouca colheita, logo a fome, mortalidade alta e natalidade baixa, expectativa de vida baixa, todos esses problemas estavam presentes. E outra coisa que é interessante, é meio chocante, mas é interessante que ele traz, que é a ausência da noção de infância. Que a gente fala de infância hoje no senso comum, que é totalmente aceitável, né? A infância ali, os anos iniciais da criança, aprender a andar, entrar na creche, entrar na escola, brincar, enfim, vai virar um adolescente ali para os 11, 12, 13 anos. Mas essa noção ela não existia nesse período e é uma coisa que pode só estranho para algumas pessoas. Essa noção de infância ela vem somente no século XIX, né? Depois da Revolução Industrial ali,
para o pessoal fazendo pressão para tirar as crianças do mercado de trabalho, da exploração, etc. Então, nesse período ela não existia. Aí, enfim, ele traz a ideia, né? Portanto, a ideia de que esses contos são infantis é muito posterior, como eu havia dito antes. Esses contos eram contos para todas as pessoas, e as crianças eram compreendidas como mini adultos. Por isso também se tinham muitos filhos para auxiliar no trabalho, que é uma noção, inclusive, que ela é recente, né? Ela se manteve, aí tá outra vez a longa duração, essa tradição de ter muitos filhos para ajudar no trabalho. No século XX ainda era muito comum isso. E também recai o fato, por conta da ausência de infância, de que essas crianças, atenção, participavam das atividades sexuais de seus pais. Então, essa é uma coisa que quando eu estava lendo, e vendo uma resenha depois de uma moça, eu fiquei com a mesma reação que ela quando eu estava lendo. Porque eu tinha essa noção, né, que a infância não tinha naquela época, por conta dos cursos da graduação, só que eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí, nas palavras de Darton no livro, né, outra passagem que ele vai falar sobre isso. Abre aspas. Os bebês eram, algumas vezes, sufocados por seus pais na cama. Um acidente bastante comum, a julgar pelos editos episcopais proibindo os pais de dormirem com filhos que não tivessem ainda chegado ao primeiro aniversário. Famílias inteiras se apinhavam em uma ou duas camas e se cercavam de animais domésticos para se manterem aquecidos. Assim, as crianças se tornavam observadoras participantes das atividades sexuais de seus pais. Ninguém pensava nelas como criaturas inocentes. Um minuto. Caralho, pulei o bagulho sem querer, velho. Ah, tá. Ninguém pensava nelas como criaturas inocentes, nem na própria infância como uma fase diferente da vida, claramente distinta da adolescência, da juventude e da fase adulta, por estilos especiais de vestir e de se comportar. As crianças trabalhavam junto com os pais, quase imediatamente após começarem a caminhar, e ingressavam na força de trabalho adulta como lavradores, criados e aprendizes, logo que chegava a adolescência. Fecha aspas, o Darton. Então esse fato do trabalho a gente já tem uma noção, né? Até pelas matérias do ensino médio, enfim. Mas esse fato da coparticipação e observação dos atos sexuais da família é uma coisa que choca a gente, né? Enfim, tava lendo, me deu um estranhamento, logicamente. Aí, enfim, depois de o Darton explicar sobre esses contextos de dificuldades dos camponeses dessa época, ele apresenta também o cenário dual nos contos de fada com relação à casa e à estrada, né? Que ele vai falar que a casa era um lugar de trabalho interminável ou seja, você tem a casa no campo, etc. Mas você tem que trabalhar a todo momento para dar sorte de dar uma colheita boa, para não passar fome. Ao mesmo tempo que você estava sendo explorado, oprimido, enfim. Essas relações complicadas do período. E tinha também a estrada. Aliás, na casa, por conta dessa vivência que se tinha, os trabalhadores queriam muito sair e buscar outra maneira de viver que fosse melhor. E aí, por isso, tinha também a estrada, que o Darton traz pra gente no livro, que significava a possibilidade de melhoras na condição de trabalho e de vida. Porém, ao mesmo tempo, é um lugar perigoso, de possível mendicância, ameaças, caso não consiga arrumar um trabalho melhor. Então, você tinha essa dualidade, né? A casa é um lugar de trabalho interminável, que você quer sempre sair porque está sendo explorado, enfim, muita dificuldade. E tem a estrada que você pode tentar dar sorte de uma possibilidade de vida e trabalho melhor. Porém, se você não conseguir, você vai virar um mendigo. E ele traz essa dualidade pra gente no texto. E após isso, o Darton, no final desse capítulo, ele vai fazer uma comparação, né, dos contos franceses, ingleses, italianos e alemães. Porque, como eu disse anteriormente, eles mantêm a estrutura, mas por conta da regionalidade, da geografia, enfim, das tradições diferentes de cada lugar, culturas, eles vão mudando ali. Superficialmente, mas eles vão mudando. E aí o Darton traz pra gente que os contos franceses eles são muito mais práticos. Tratam do cotidiano, o herói vence pela astúcia, esperteza, malandragem e tem um efeito mais dramático.
Quem que é esse herói nos contos franceses, né? Geralmente é um camponês simples, um homem comum, pobre, e justamente por essas características de esperteza e astúcia ele consegue enganar alguém e subir na vida. Geralmente o burguês, que no finalzinho vou trazer outro adendo sobre isso. Já nos ingleses, a fantasia era muito rica. Por exemplo, falavam de gigantes, fadas mesmo. E a diferença, por exemplo, nos ingleses e dos franceses, que os franceses também tinham gigantes. Porém, nos franceses, os gigantes era sempre um burguês, que almoçava na mesa com a família, tinha dinheiro, castelo, etc. Toda aquela questão de nobreza, né? Mas nos ingleses não, era fantasioso mesmo. E, enfim, né, no francês traz um elemento social prático. Já os ingleses são mais viajados mesmo e devaniosos. E tem um efeito mais humorístico, de acordo com o Darton, né? Uma das diferenças que eles possuem. Os italianos, eles eram, como diz o Darton, mais bufões e malandrão mesmo, irônico e burlescos. E tem uma... Lendo alguns contos italianos que o Darton traz no livro, é muito latente essas diferenças dos italianos para os franceses, para os ingleses e alemães. Mas os italianos é o que eu achei mais engraçado. Com os contos irônicos, com os toques de piada. E os alemães, eles eram mais aterrorizantes, com toques macabros e efeitos horríficos. Essa palavra é muito interessante também. Então ele tem essa pegada mais, né, mais, sei lá, sangue, mais terror. E essas são as principais diferenças dos contos que mantêm a mesma estrutura, mas que cada lugar ele mantém a sua ali. E cria outras também, né? Outra coisa, e enfim, já caminhando para a parte final, outra coisa que o Darton traz é que nessa época os contos franceses eles não têm lição de moral. Ele não quer passar uma mensagem de valor, nem nada nesse sentido que a gente pode sentir que tem hoje. Mas sim alertar para situações muito difíceis dos camponeses e demonstrar que a cautela é necessária nesse mundo de caos e nesse sistema cruel. Então, a intenção desses contos, na verdade, digamos, seria... Cara, você tem que ficar esperto, porque senão você vai se ferrar. Porque a vida não é um morango. Então tinha esse, falando informalmente no palavreado de hoje em dia, né? Seria mais ou menos desse caminho. Então não tinha essa questão do valor, da moralidade, etc. Tinha mais o... Se vira, porque senão... Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, por conta disso, os heróis nos contos franceses, eles usavam artimanhas, né? Truques para sair por cima, enganar os outros. Tem até um conto que é muito engraçado de um camponês que humilha o rei. São vários contos, né, que os camponeses eles dão a volta por cima, enganando o rei para casar com a princesa, enfim, nesse caminho real de realiza, mas sempre enganando e humilhando o rei. Isso é interessante de ler também. Então tudo isso, esses truques de enganar, etc., era considerado válido, porque afinal era uma forma de sobrevivência, né, que os contos de fadas demonstram e mostram para as populações. E por isso também, né, que considerando o contexto social, as condições, eles se mantêm, acredito eu. E aí tem outra dualidade também que o Darton traz pra gente, que eram os heróis velhacos ou malandros, que são pobres e fracos, que representam a camada social pobre e pequena, e por outro lado os idiotas e estúpidos, que dominam e exploram os pequenos, que são os fortes, os grandes e ricos. Idiotas e estúpidos, né, porque nesses contos o herói, que é o pobre, vai passar a perna nele. E por isso geralmente também o gigante é o burguês, né, ele faz essa crítica também. Mas no primeiro momento, lendo esse livro, a gente tende a entender que eles podem ter uma pegada revolucionária, né? É importante a gente salientar, né? Revolução Francesa, 1789, toda aquela crítica ali aos valores do antigo regime, poder absolutista, política econômica, mercantilista, eles vão se acender, não que eles não existiam, né? Mas eles vão se acender a partir dali. Então esse direcionamento mais político, econômico, social da coisa, nesse sentido mesmo, ele vai ficar forte somente ali a partir da Revolução Francesa. Então esses contos do século XVI, XVII, XVIII, eles não têm essa pegada revolucionária.
Eles são contos de piada. Apesar de trazer humilhação do burguês, do rico e tal, são contos de piada. E de dizer, ó, vamos ficar esperto aí pra gente conseguir sobreviver, porque a vida não é fácil, considerando todo aquele contexto difícil dos camponeses, né? E também porque, mesmo nesses contos, quando tem essa pegada de humilhação ao rei, humilhação à realeza, etc., quando o herói do conto, que é o pobre, o camponês simples, o homem comum, quando ele consegue o seu objetivo de tapear o rei e dar a volta por cima, ele não está preocupado com romper com a ordem vigente. Então, não está nem aí, ele só quer o dele. Por isso que não tem essa pegada revolucionária, né? Num primeiro momento a gente pode achar que tem, mas não tem. E, no mais, esse capítulo do Darton, ele traz resumidamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso, um resumo geral da coisa. No final ele faz a comparação de dois contos que são o mesmo conto, mas pega de um lugar e de outro, que é muito interessante notar as diferenças também, embora a estrutura se mantenha novamente. E ele termina o primeiro capítulo abordando essas questões, né, dos contos de fada. Bom, enfim, o vídeo é esse. Eu recomendo a leitura pra caramba. O Darton não concordo ali com algumas coisas, enfim, tenho meus achismos pessoais, mas o livro é muito interessante. E essa questão da história das mentalidades, tentar entender o povo daquele período, ou de certo período que seja, é interessante, eu gosto bastante, então eu recomendo a leitura. Possivelmente eu trago aqui outros vídeos dos outros capítulos posteriores, que são menores, graças a Deus, suas 30, 40 páginas, não 100. E no mais é isso. Muito obrigado para você que assistiu e é nóis.